Neste vídeo, vamos trabalhar com o objeto de tela TextList. É esse quarto objeto aqui, ó. Então, vou posicionar ele aqui no meu projeto. Basicamente, qual que é o funcionamento desse objeto? Eu vou utilizar no contexto de apresentar o status da minha unidade de bombeio. Por exemplo, se ela está parada ou se ela está em operação. É nesse contexto que eu vou utilizar. Dentro do programa do CLP, na lógica do CLP que está comandando essa unidade de bombeio, eu já faço o tratamento dessa variável. Então, eu tenho uma determinada variável que, quando a minha unidade de bombeio está parada, essa variável assume o valor 0. E se essa minha unidade de bombeio está em produção, em operação, ela assume o valor 1. Sabendo isso, eu vou utilizar o recurso do TextList para apresentar um texto personalizado baseado no valor do dado. Então, primeira coisa, vamos selecionar a variável, o dado que eu vou apresentar aqui. Então, aqui na propriedade, no painel de propriedades desse controle, desse objeto de tela, eu vou colocar o dado. Basicamente é o estado da minha unidade de bombeio. Próxima informação, eu vou configurar a aparência. Vou arrumar certinho aqui. Já deixar ela bonitinha aqui. 8. E aqui na largura eu vou aumentar bem. Eu vou apresentar texto maior. Essa altura aqui eu posso até diminuir. 36 ficou legal. Vou tirar a borda. Vou pintar cor de fundo. Legal. Texto eu vou diminuir a fonte para 16. Tá ótimo. Alinhamento centralizado. Vou colocar aqui um hint. Estado atual da UB. Legal. Permissão, vou deixar por padrão, todas. Aqui em propriedades específicas. Aqui é legal. Bom, em propriedades específicas, eu vou fazer justamente essa configuração de associar um texto para um valor da variável. Então, o que eu vou selecionar? A origem da minha lista de texto. Então, eu posso utilizar uma lista de texto global, uma lista de texto configurada no próprio dado, na própria variável, no cadastro desse dado. Eu estou mostrando aqui, mas na verdade é lá no dado. E também eu posso utilizar uma lista de texto do controle, que é do próprio objeto de tela. Que é o que eu vou utilizar agora e nós vamos fazer juntos. Bom, quais são os parâmetros que eu devo configurar na minha lista de texto, para definir a lista de texto? Muito simples. Basicamente, o texto que eu vou apresentar e o valor do dado, o valor da variável. Então, igual eu falei, a minha variável ela assume os valores de 0 e 1. Se valer 0, eu vou colocar aqui o texto que a minha unidade de bombeio está parada. Legal? Vou criar um novo texto em operação para o valor 1. Então, olha que simples. Se a minha variável estado da UB estiver valendo 0, eu apresento parada. Se estiver valendo 1, eu apresento o texto em operação. Tá ok? Ainda é possível fazer a seguinte configuração. Eu poderia, por exemplo, em algum outro contexto, um contexto similar como esse, se essa minha variável também indicasse, por exemplo, o status de falha da minha unidade de bombeio. Não é o meu caso. Eu vou simbolizar uma falha, por exemplo, com outro objeto. Eu vou apresentar uma exclamação aqui. Mais para frente a gente vai ver isso. Mas, por exemplo, se essa mesma variável, estado da UB, estado de uma máquina, estado de um processo, retornasse uma falha, um erro, eu também poderia criar um objeto de texto, um texto, né, uma lista de texto, e também animar essa cor de fundo. Por exemplo, vamos colocar aqui na parada, né? Então, eu consigo colocar essa cor de fundo de vermelho se o meu texto apresentar o parada, né? Se a minha variável assumir o valor 0, por exemplo, igual está aqui.
Então, olha que legal. A gente pode até simular lá no campo o valor de teste. Se estiver valendo 1, eu uso essas configurações que estão aqui. Para a gente ver a diferença, ó. Olha lá. Então, se estiver valendo 1, eu apresento esse texto com essa cor de fundo. E se estiver valendo 0, eu apresento um vermelho, por exemplo, uma falha. Seria interessante mudar a cor de fundo, né, para deixar bem chamativo para o operador do sistema já bater o olho direto ali naquela informação e não ficar demorando muito. No meu caso aqui, eu vou deixar padrão mesmo a cor de fundo, tá? Deixar transparente a própria cor de fundo. Aliás, vou deixar o branco mesmo, igual estava antes, né? Branco, porque aí fica mais legal. Porque, igual eu falei anteriormente, eu bato o olho e eu sei que ali é uma informação que vai ser alterada. Não é nenhum título fixo, não é nada disso. Então aqui em aparência, vou colocar uma borda. Aí, acho que é válido, ficou legal. Tá bom? Então é bem simples a utilização desse objeto. Basicamente, então, para a gente recapitular, eu vou apresentar textos personalizados baseado em um valor de uma variável. Essa variável pode ser booleana, por exemplo, um motor ligado ou desligado. Ou então pode ser uma memória inteira mesmo. Por exemplo, é bem comum em inversores de frequência. Ele retorna uma variável e essa variável, essa memória, ela pode assumir diferentes valores. Vários códigos de erro, códigos de falha, por exemplo. Eu poderia utilizar nesse contexto. Em vez de apresentar um número, que é o que o equipamento retorna, eu apresento um texto, uma informação. Beleza, pessoal? Bem interessante o recurso.